república brasileira, uma república brasileira. Que dia bonito pra gente ir embora. Eu insulto o burguês níquel, o burguês. Ódio e insulto, ódio e raiva, ódio e mais ódio. Morte ao burguês de giolhos, cheirando religião e que não crê em Deus. Ódio vermelho, ódio fecundo, ódio cíclico, ódio fundamento, sem perdão. Fora, fora o bom burguês. De Mário de Andrade, Ódio ao Burguês. Esse poema foi declamado na Semana de Arte Moderna, que começa no finalzinho do governo anterior e vai dar a tônica da cultura no governo do presidente que iremos falar hoje, o 12º presidente, Arthur Bernardes, mineiro de Viçosa. Arthur Bernardes, como a gente disse no vídeo anterior, o processo que o levou à presidência foi um tanto conturbado, né? Houve o episódio das cartas falsas que atribuíram a ele. Isso aí deu uma manchada no filme dele antes mesmo dele ser eleito, e já deu um racha na população brasileira. Mesmo assim, deram um jeito e o Arthur Bernardes foi eleito. Assim que ele é eleito, ele já tem uma missão, que é pegar esse Brasil, além de dividido, numa crise econômica daquelas, ainda por conta dos empréstimos, por conta do café, da crise que estava acontecendo no mundo, principalmente agora no pós-guerra. Então a missão dele não é nada fácil, né? Quando ele chega, a população está tão descontente que os protestos são vários. Inclusive até uma composição de um sambinha em homenagem a ele, porque chamavam ele o apelido de Seu Mé, que dizia que ele parecia um carneiro. Dizia assim: ai seu Mé, lá no Palácio das Águias olé, não hás de pôr o pé. O Zé Povo quer a goiabada campista, rolinha, desista, abaixa essa crista. Embora se faça uma bernada a cacete, não vais ao capete, não vais ao capete. Esse foi um samba composto pelo Freire Júnior e o Nunes Sampaio, que daqui a pouquinho a gente vai voltar nesses aí. E assim que ele é eleito, pouco tempo depois, o seu vice, o Urbano Santos, morre. E a oposição vem com tudo, porque o Nilo Peçanha queria que fosse indicado o vice dele, né, que concorreu com ele para essa cadeira. E o Arthur Bernardes não aceita, e os outros setores que estavam ao lado dele, e aí eles vão e conseguem fazer uma nova eleição para o vice, cujo eleito é o Estácio Coimbra. Então já começamos aí bem complicado esse mandato de Arthur Bernardes. E como a gente falou no vídeo anterior, o tenentismo também estava crescendo, tinha iniciado ali com essas revoltas desses tenentes, que a todo custo, né, querendo ter uma parte desse poder, querendo participar. E o presidente anterior havia declarado esse estado de sítio, que quando o Arthur Bernardes entra, ele ainda continua nesse estado de sítio, né? E pensando onde que ele poderia arrumar uma grana para dar uma melhorada na economia nacional, vai outra vez para a Inglaterra tentar um novo empréstimo. E chega lá, pede esse empréstimo, mas os ingleses já falam: pô, agora mudou um pouco, agora a gente quer intervir de alguma forma aí para ter uma certa garantia, então nós vamos mandar uma turma aí pro Brasil para dar uma estudada. E esse estudo fica conhecido aí como a Missão Montagu, ou Montagu, que eles vieram e olharam e falaram: olha, é o seguinte, a situação de vocês está crítica mesmo, a gente vai emprestar o dinheiro, mas com a condição,
A gente quer uma parte do Banco do Brasil e quer ter um controle estatal aí nas finanças. Aí o Arthur Bernardes fala, não, comigo não vai ser assim não. E já fala, pode abortar a ideia, não pega a grana e já toma uma medida. Fala assim, nós precisamos cortar de algum lugar, não é? Então, a partir de agora não é mais a União que vai salvar os oligarcas do café, não. Então agora vai ser para cada estado. Então essa atitude aí já arruma uma encrenca daquelas, né, com os barões. Porque a partir desse momento, se tivesse um problema ali para salvar, querer comprar café para melhorar o preço e tal, cada estado seria responsável. E o Arthur Bernardes já chega também mostrando que quem vai mandar é ele, não tem conversa. E já começa a dar um limpa nos ministérios, principalmente aquela turma, lembra que eu falei no início que estava tudo contra a posse dele, né? Contra ele. Fala, beleza, ganhei, agora eu sou o presidente, agora é o seguinte, aquela galera que estava ali revoltada, vai tudo pegar descendo. E começa a dar um limpa. E os ministérios ele coloca alguns ministros ali do Piauí, do Ceará, que eram estados que ainda não tinham participado, né, de todos esses mandatos e tal. E pega ali e começa também a intervir em estados cujos governadores que estavam sendo eleitos ali eram contrários à ideia dele. Então isso acontece no Rio de Janeiro, na Bahia, no Rio Grande do Sul. E o pessoal já vai ficando muito grilado, né? E outro episódio também que acontece no governo do Arthur Bernardes é que o Brasil havia entrado num bloco chamado Liga das Nações, que era um bloco com os países ali que acontece depois da Primeira Guerra, quase uma ONU, né? Antes do surgimento da ONU. Mas o Brasil participava meio de fora, né? Doido para ter uma cadeira e tal. E um dia houve a possibilidade de abrir uma cadeira e a Alemanha estava disputando e o Brasil foi contra, porque se a Alemanha entrasse, o Brasil não entrava. E o Brasil foi contra a entrada da Alemanha, porque querendo entrar, e não teve jeito, a Alemanha entrou, o Brasil dançou e o Arthur Bernardes falou, quer saber então agora pode tocar o terror com essa Liga das Nações também, estamos fora. Isso aí já arrumou uma crise diplomática com a Europa, mas ao mesmo tempo se aproximou dos Estados Unidos. Que é daí que começa esse namoro, né, que a gente sabe aí e tal. Isso. E começou a perseguir todos os opositores a ele. Não tinha conversa, o cara era ditador mesmo. Entrou para a história dos presidentes da República como um presidente ditador. E lembra lá o sambinha que eu falei no início do vídeo? O que ele faz com os autores do sambinha? Chama os dois para conversar e manda pra cadeia. Sim, sai dando limpa. Todo mundo que entrou no caminho dele, ele sai cortando e mandando pras favas. E nesse episódio, nesse governo também, acontece outra revolta de militares, dessa vez em 1924, em São Paulo. Reúne ali 1000 soldados e liderados por um coronel chamado Isidoro Dias Lopes, e ameaça, né, bombardear São Paulo ali, ameaça dar um golpe em São Paulo, já descontente com esse governo, e ele sai reprimindo tudo. E nisso aí, em outros estados também vão surgindo movimentos, no Mato Grosso, no Rio Grande do Sul, Sergipe, no Pará, Amazonas, cada um dos militares se organizando ali, porque eles já estavam mostrando qual que era o interesse. E nisso aí, para tentar reprimir essa mobilização que estava crescendo, ele manda bombardear São Paulo. Assim, em 1924, São Paulo é bombardeada, principalmente os bairros ali da Moca, para mostrar mesmo que com ele não ia ter conversa. E esses militares que não morreram ali, é óbvio, né, que conseguiram vazar e fugir, eles vão parar lá no Rio Grande do Sul e encontram mais outra turma que estava ali também revoltada, e reúne e forma a Coluna Prestes, liderada pelo Luiz Carlos Prestes, que nós vamos falar mais ainda. Essa Coluna Prestes rodou o país com uma tática de guerrilha que antecipou até a evolução chinesa, né, e a cubana, que era aquela de ir andando de movimentos e tal. Não foi das melhores não, mas por conta dessa Coluna Prestes também, a influência dela, é que a gente vai ter a derrubada do poder ali da República Velha lá em 1930 com Getúlio, que nós vamos falar em outros vídeos.
O Arthur Bernardes, percebendo que o movimento operário também estava crescendo, os trabalhadores estavam se politizando, tomando consciência, ele falou, eu vou ter que dar um jeito aqui nesse meio, porque senão daqui a pouco eu vou ter problema com eles. Sim. E começa também a fazer algumas medidas trabalhistas que quem ganhou a fama foi o Getúlio, mas algumas coisas começam com ele. Por exemplo, ele cria a lei Eloy Chaves. Essa lei criou uma caixa de aposentadoria e de pensão para os ferroviários e também criou o Conselho Nacional do Trabalho. Essas duas criações dentro dessa lei, digamos assim, foram os embriões da Previdência Social que a gente tem hoje e da Justiça do Trabalho. Ele também erradica o trabalho infantil, dá 15 dias de férias, né, remuneradas, que não tinha férias, constrói hospitais e também esses hospitais também servem como uma assistência para as vítimas dos acidentes de trabalho. Isso aí agradou um pouco ali essa parte operária, mas era fazendo isso para sufocar, para não voltar contra ele mesmo, né? E ele também cria uma lei mexendo na imprensa. E a partir desse momento aí, por conta desse tanto de opositores, né, e críticas que o cara não aceitava, ele fala que a partir desse momento dele, dessa lei, a imprensa, toda nota que soltar, toda matéria vai ter que ter assinatura lá do jornalista e também vai ter o direito de resposta, garantido por lei. Então, se falou alguma coisa de alguém que não gostou ali, esse cidadão tem o direito de resposta. E também, mostrando esse autoritarismo dele, ele consegue fazer uma emenda na Constituição. A ideia inicial dele de 91 artigos, leis que tinha na Constituição, ele queria mexer em 38. Aí a galera fala com ele e fala assim, não, vamos devagar, né? Não é assim. Mas ele consegue mexer em alguns, e 2 são importantes, eu vou ler para vocês aqui, que é o artigo 60 e o 72. O 60 passou a ser assim: nenhum recurso judiciário é permitido contra a intervenção federal nos estados, a declaração do estado de sítio e a verificação de poderes, o reconhecimento, a posse, a legitimidade e a perda de mandato dos membros do poder legislativo ou executivo, federal ou estadual. Virou um ditador, não é mesmo? Esse é o artigo 60. E o 72... ele fala que ninguém vai ter direito mais de entrar com habeas corpus enquanto o país estiver passando por um estado de sítio. Então, todas essas medidas do governo do Arthur Bernardes só favoreceu o movimento tenentista que estava crescendo, porque ele mostrou um grande ditador, e a outra ala ali, que quase não é ditadora também, falou, não, só tem um aqui que pode mandar, e não vai ser ele não, vai ser nós. E é o que a gente vai ver no próximo vídeo, com a eleição do 13º presidente do Brasil, o Washington Luiz. Hoje ao fundo vocês estão ouvindo o disco do cuiabano, radicado em Senador Canedo, Diego Mascate, Senador Canedo, Goiás. E a minha indicação de DVD hoje é do goiano Fausto Noleto. Beleza? Até a próxima então, e tchau!